Bom, pessoal, vamos lá. Como comentei, né? Me informaram da ausência aí, né? A Leca, o Gabó e o Duda, que estão em visita lá no RPT com o pessoal da World Rugby, né? Com a Ninete, com o Santi. A gente tem hoje um papo, né? Porque no nosso último encontro nós não tivemos, né? A reunião de coordenadores, foi a exposição lá dos dados com o pessoal do SESI e com o pessoal nosso, né, com o Duda e com o Mal Ramos. E a gente tem aí como pauta, até peço desculpa que acabei não mandando no grupo, né? E às vezes até não mandar no grupo no dia, às vezes passa batido da galera em questão do horário, por mais que seja uma agenda fixa, é sempre bom estar relembrando aí o pessoal. Só uma coisa, o meu som tá saindo bem aí? Tá. Aqui tá de boa. Então acaba passando o pessoal batido aí, então até peço desculpa. Mas a ideia aqui é a gente falar. Hoje é uma coisa rápida, tá? É só a gente falar um pouco sobre a semana passada, se alguém tem algum comentário a fazer. Eu não sei, a Mica, que está aqui, que acredito que tenha participado, né, com a atividade que teve do Nina Games, conversei um pouco com a Leca ontem, e ela comentou, mas acho que é legal depois compartilhar um pouquinho, o Mica, com todo mundo, tá, sobre. Vamos passar, eu tenho aqui um controle de relatórios, e aí aqui eu queria trazer um pouco aqui, por mais que a gente não estão todos os coordenadores que estão ligados diretamente com o clube, eu acho que é importante mostrar que é um tema bem delicado, tá? E aí a gente passa sobre o evento do final de semana, e caso alguém tenha alguma reunião, ó, desculpa, algum tema a mais a abordar, a gente abre aí para conversar, beleza? A gente vai passar por esses pontos hoje aí, tá? Sobre a semana passada, a atividade de quinta-feira, alguém aí quer compartilhar algum feedback, alguma leitura que teve, o que achou, opinião sobre, Vou pôr para a atrás gente. aí, pessoal. Tranquilo, Dani. Para compartilhar com os demais aí sobre o segundo encontro lá científico, né, de ciência aplicada ao rugby. Ô, Júlio, eu peguei, acho que na metade do caminho, esse encontro, e pelo que eu pude entender, e a reflexão que eu levei para os meus clubes ali que eu estou coordenando, que tinha muita coisa empírica, assim, né, sendo trabalhada também. Mas aí o que eu levei para eles de reflexão é que, poxa, é importante a gente ter anotações, ter avaliações para depois também poder mensurar. Estou certa com relação a isso? É, a ideia é essa, Mica. Acho que o ponto principal, né? Já vou entrar até um pouco aí nas minhas falas. Tá? O ponto principal aí foi para estimular não só a gente, mas também os participantes, sobre o quão é importante a gente ter dados. Não é, que a gente, aqui não é todo mundo estatístico, nem é todo mundo da engenharia, aqui é todo mundo da área esportiva, de campo, todo mundo gosta de dar treino, gosta de estar ali na beira do campo, mas a gente precisa começar a ter esse olhar qualitativo. Então, a ideia ali era a gente aproveitar um movimento que a gente tem com o SESI, de um encontro que foi lançado ano passado de ciência aplicada, que eles fazem sim essa coleta de dados, como o campeonato trouxe ali. É um passo que foi dado, que talvez hoje não tenha muita relação os dados, mas talvez daqui 5, 6, 7, 10 anos de coleta, de parceria, isso vai ter um impacto grande, tá? E do nosso lado, como os dados do rugby que o Duda e que o Mal Ramos trouxe, tem dois pontos principais, tá? Um é despertar esse movimento da comunidade do rugby sobre essas frentes científicas, né? Sobre essas coletas de dados. E dois é despertar um olhar mais profundo sobre essas duas áreas. Então, quando a gente fala de rugby, sobre os princípios do jogo, então ali vem uma reflexão muito forte sobre isso, porque a gente fala ainda muito sobre as habilidades, e talvez isso seja uma zona confortável para todo mundo, tá? Não só para os treinadores, mas também para a gente.
E é legal quando o Duda levanta essa bandeira, porque acho que a gente precisa ter um pouco mais essa discussão do jogo em si, das dinâmicas do jogo e não só das habilidades. E depois do Maurício sobre uma temática da preparação física, em que aspecto eles estão olhando, né? Que vai um pouco além daqueles testes físicos, né? Porque a gente fica muito focado em teste de velocidade, teste de força, teste de potência. Lógico, isso é importante, mas como que é um olhar da preparação física dentro do dia a dia de treino? Quais são as variáveis ali que ele observa que traz informações sobre essa temática, né? Então, a bola em jogo, o tempo de bola em jogo, a forma como é o aquecimento, então quanto tempo está de aquecimento, quais são os conteúdos do aquecimento. Então a ideia ela passa por isso, tá? Tenho conversado um pouco com o Gabor que a gente precisa em alguns outros momentos ter algumas discussões mais profundas sobre isso. E aí com vocês, ô Mika, sobre como levar isso para dentro dos clubes, é realmente promover mais discussões sobre esses temas. Entendeu? Então, quando eu vou conversar com o clube, eu vou trazer aqui hoje uma avaliação sobre a parte de entrega de relatório. Tá? Vou trazer um mapa aqui. Mas não é o nosso objetivo só ficar nessa parte burocrática. Então, o Duda teve uma boa fala, acho que no nosso encontro anterior, de uma reunião que ele estava tendo com o clube. Ele falou, cara, minhas reuniões eu preciso que elas sejam mais esportivas, mais de rugby, e não mais sobre entrega de relatório, questão de fotos, frequência. Lógico que isso é importante, mas a minha maior discussão precisa ser sobre o jogo de rugby, tá? Então, é um pouco essa a ideia, Mika. Eu filosofei bastante aí na sua pergunta, mas era um pouco também da minha resposta sobre a semana passada, tá? E aí eu não sei se alguém quer compartilhar alguma coisa a mais. Boa. Eu ia Então, falar, não sei se tem barulho aí, tem uma obra aqui do lado. Eu ia falar Mas depois é também devido à capacidade logística de conseguir essa informação, mas na parte da antropometria ali, algum protocolo, mesmo que seja não tão não tão aperfeiçoado, mas que possa trazer um pouco de noção antropométrica em relação a peso ósseo e tudo mais. Talvez se possível, fosse interessante agregar, né? Eu ia falar no dia, mas achei que não cabia e foi a única coisa que me chamou a atenção, na real, que talvez pudesse, de alguma maneira, tirar esse dado também, né? Dani, só para complementar, tá? E aí também compartilhar um pouco o feedback que a gente teve com o SESI, e para deixar todo mundo na mesma página. O SESI já está iniciando um movimento para coletar mais dados do rugby e deixar mais processual os nossos trabalhos. A gente tem uma carência hoje sobre processos, né? Então a gente muito trabalho empírico de todo mundo dá qualidade, mas a gente acaba não tendo um processo muito claro, muito definido. Isso dentro de todo o contexto do rugby, seja desenvolvimento ou alto rendimento, tá? E, Uhum. e a vinda do Mal Ramos, né, nessa frente, ela vai ter uma conexão agora, mais uma tentativa, né, de a gente começar a aprimorar isso, porque já teve outros movimentos que trouxeram já algumas questões documental, e a gente volta a falar sobre esse tema dentro disso. Então, acho que esses tópicos, Dani, é importante a gente sempre compartilhar, tá? E a gente vai ter em breve um outro momento para falar especificamente dessas questões de avaliações junto ao SESI, tá? Tá. Então, só para deixar todo mundo na mesma página sobre alguns passos, porque hoje a gente esse movimento iniciou por parte do SESI, a gente deu essa sequência nesse movimento e agora a gente tem uma pessoa dentro do SESI que está documentando de todas as modalidades e o rugby é uma dessas modalidades. Então, talvez não seja na velocidade que a gente espera, mas Sim.
isso também já está no radar, tá? Vou deixar todo mundo na mesma página sobre, porque não é uma ação perdida. Todo mundo fala, mas por Tá. que fizemos isso? Não é uma ação que está perdida, tá? Ela é uma ação que tem uma conexão com algumas ações futuras. Eu acho que, não, na real, foi a única coisa que me chamou a atenção, assim, em relação, porque por ser um dado para o desenvolvimento, talvez não tão importante, mas se a gente quer mirar lá na frente, né, é um dado que é importante ver, né? Não, ele não vai ser Eu acho que aqui final, né, no caso, decisivo, mas é legal saber. acho que Projeção, tudo mais. aqui um ponto que eu queria conectar, né, com o nosso trabalho como coordenação, é que quando a gente olha para as nossas metas, a gente tem lá o aprimoramento e desenvolvimento do jogo. E isso vai ser baseado pelas questões dos placares, né? Então, o que a gente tem de informação qualitativa de que foi passada que vai fazer com que os clubes que nós estamos evoluam no seu desenvolvimento do jogo. Então, acho que é uma reflexão, porque senão a gente começa a ir muito longe, né? Também em alguns temas, que como que a gente conecta esse encontro com o nosso trabalho junto aos clubes. Entendeu? Então, acho que é uma reflexão também para a gente não ir tão longe com algumas realidades que é do nosso dia a dia. Beleza? Bom, acho que essa questão do tema do SESI está perfeito, cara. Então, obrigado à participação. Mandei lá, acho que todo mundo já compartilhou os grupos internos também. Isso vai ficar registrado lá, tá? E espero que os clubes também possam fazer bom proveito aí disso. Depois a gente teve, né, o Mika, acho que se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, eu conversei com a Leca, e ela também comentou, até a empolgação da Cris depois do grupo, que a Cris entrou aí, sobre o Nina Games, acho que é legal para todo mundo estar em sintonia aí também. Bom, o Nina Games foi muito legal, né? Acho que foi um momento assim, as meninas, tanto daqui de Toledo quanto do Emborés, ficaram todas reunidas, né? Então, acho que foi legal esse sentido também, porque daí elas estavam ali numa tensão de que vamos entrar para o jogo. Em Emborés, nitidamente a gente via aquelas carinhas ali, tensas. Mas foi também de uma maneira bem lúdica, bem divertida, e claro, eu acho que entendendo também esse público, né, Cris? Porque dos dois lados eram meninas que recém começaram no rugby, ou então lá em Borés, que elas já estão um pouquinho mais de tempo no rugby, mas não tem o ritmo de jogo que outras regiões têm, né? Então, foi de um jeito bem lúdico, assim, bem tranquilo, didático, trabalhar alguns temas de como que funciona o jogo, algumas regras. E as minhas aqui adoraram a hora do cartão vermelho, tem que se pagar uma multa. Por algum motivo, eu saí rapidinho, aí depois elas davam risada assim, Mica, tem que pagar uma multa se levar cartão. Então, acho que foi isso, assim, foi apresentado o jogo de uma maneira bacana. É, e tinha toda aquela vibração, né? Erra, 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 tá muito fácil essa, tá muito fácil, mas erra, erra. Mas pronto, acho que foi bem divertido, assim, acho que válido, obviamente a gente entender sempre o grupo que a gente vai atender, né, para também ficar dentro do grau de interesse delas ali o jogo. Mas eu achei muito válido para cá, para a gente foi muito legal. Cris? É bem o que a Mica falou mesmo, assim, foi divertido, foi legal, no nível que elas tinham, né, também, porque até para não fugir muito, não perder muito o interesse, né, então, até foram perguntas que algumas foram até, acho que foi bem fácil, assim, elas estavam super estudadas. Teoricamente, ali, estava todo mundo super bem, embora eu não vi jogando ainda, né, mas as meninas de Toledo mal bem já vi também, mas assim, é muito legal porque assim, vocês estudaram? Sim, a gente estudou. Então é bacana porque você também ludicamente acaba forçando com que vá voltar ali, ler as leis e ler a regra, entender o jogo que vai ser jogado, né? Porque às vezes no treino a gente vai desmembra um pouquinho, né? Vai
botando só algumas facetas, algumas partes do treino, às vezes só o físico, e, putz, a parte do realmente entender o jogo que está sendo jogado fica, às vezes, muito para depois, né? Então, é bacana também delas terem esse interesse de, vou estudar, vou entender por quê. O cartão amarelo no 15 é uma coisa, no Sevens vai ser outra coisa, e elas sabiam responder, foi muito legal, assim, tipo, diferença de 15 para Sevens em algumas perguntas tiveram e elas sabiam, entendiam o que tinha. Então, isso é muito bom. Eu fiquei até surpreendida porque eu achei que, principalmente o Borés, porque eu não conhecia mesmo, eu achei que elas fossem ter um pouquinho não tiveram dificuldade nenhuma. Foi super legal, todo mundo curtiu, as meninas lá tiveram prendas, tinha que pendurar chuteira no pescoço. A outra, eu até esqueci de tirar, ela estava feliz da vida com a chuteira no pescoço, lá participando. Enfim, achei bem bacana. E para os próximos, assim, a gente estava conversando, né? Eu, a Aleca e a Mica, sobre fazer botar junto com essa gamificação, com as perguntinhas e com os balãozinhos, fazer uma outra dinâmica também, de colocar vídeos para que elas olhem também a realidade do jogo e não só imaginar ou só ver o gesto do árbitro, que é importante, mas entender dentro do jogo como isso funciona. Então, botar alguns lances bem fáceis, tipo no com, sabe? E aí elas vão olhar e elas têm que identificar. Foi um no-con, foi passe para frente, isso é um penal, como reinicia, enfim, aí remontar um pouquinho a história ali. Mas eu acho que é muito válido, é muito legal isso, sabe? Enfim, é bem para isso, para tirar um pouquinho também do só ficar no físico e entender o jogo que está sendo jogado, porque é importante demais, né? Mas é E isso, foi bem tirar o legal. chapéu para Dona Leca, né? Porque a construção toda do jogo aí foi dela cara, demais, assim, acho que Não, a foi gente muito. tem um recurso extraordinário. Conversando com ela ontem, vendo a empolgação de vocês para falar, né, a energia para comentar sobre, realmente foi bem, bem, bem bacana. Tá? Então, ela comentando, as meninas que estavam chegando, acho que você comentou com ela que as meninas chegavam cedo, antes do treino, para conversar, para estudar sobre. Então, ela comentou. E um tema que aí eu entrei com ela, né, entra um pouco no que a Cris acabou de trazer na final da fala dela, que para as áreas de apoio, talvez isso seja uma estratégia bem bacana para o desenvolvimento sobre temas de arbitragem, desenvolvimento sobre temas aí da parte da BIA, até mesmo de preventivos da parte da área da saúde, até a Val, se ela identificar algum tema, né, porque acaba sendo uma coisa mais psicológica, mas trazer pensar em alguma maneira de trazer conteúdos para dentro dessas dinâmicas, eu acho que é válido e é uma estratégia que funciona. Até mesmo pela crise na parte de arbitragem, porque acho que vocês já fazem isso com os árbitros, né? Não às vezes essa dinâmica de brincadeiras, mas os vídeos em si, você já tem toda essa construção, né? Então é uma coisa muito fácil. Então até mesmo na parte com a Bia, às vezes sobre um tema específico, concussão. Então tem vídeos que trazem isso do dia a dia do jogo. Então, é uma maneira, quando a gente fala da área de apoio, né, não só essas capacitações, mas uma maneira de lidar direto com o atleta também, tá? Então, da conversa que eu tive com a Leca, eu frisei um pouco isso com ela e queria compartilhar aqui com vocês, meninas, porque é uma oportunidade para que vale a pena. E aí até eu acho que, por mais que a gente tenha um pouco essa questão, né, de realidades diferentes, é legal também para os clubes que já têm uma rotina maior, tentar em algum momento encontrar para sair um pouco também da rotina de campo, sabe? Para falar um pouco a língua deles também e promover um outro tipo de interação. Porque até o que me chamou a atenção foi que vocês colocaram todo mundo no mesmo lugar. Na minha cabeça, quando estavam falando, para mim, cada um está em um espaço. E não, acho que foi legal essa iniciativa com isso também, né? E depois é o que você falou, né, Leca? Desculpa, o Mica. Essa iniciativa por parte da Leca, né, que vai a fundo, né? A gente fala, a viaja, mas a viagem ela se concretiza depois numa ação, né? Numa viagem perdida. Então, eu queria reforçar, parabenizar aí também, mas reforçar, olhando para dentro do nosso projeto, né? Com os nossos objetivos, que acho que aí a gente tem uma ferramenta
que funcionou, que a gente já experimentou e foi prova disso ontem de novo, reforçando, que a gente pode ser mais específico com alguns conteúdos, trazer eles de forma lúdica para dentro dessas gincanas também, dentro dessas dinâmicas. Tá? Então, parabéns aí para vocês pela iniciativa e já vamos mobilizar para os próximos. E eu acho que também é legal os coordenadores levar isso para os clubes, porque talvez eles olham isso e falam, nossa, aqui estamos na pandemia de novo, então talvez eles não tenham uma profundidade do que está sendo tratado, desses relatos que elas trazem para a gente aqui. Tá? Então, é bom também reforçar isso com os clubes, para compartilhar. Eu acho que isso, né, Júlio, quando a gente estava na pandemia, foi feito isso de cada uma estar na sua casa, no seu celularzinho. Então, é muito mais telinhas fechadas e cheia de vergonha e tal, do que a gente pegar e projetar lá numa TV, num telão e estarem todas num só local, né? Aí tem uma participação geral. Isso aí eu senti diferença também do que a gente já tinha feito lá no Nina 1 e de agora. E também, né, Mica, fortalece elas assim como grupo, né? Aquela que acabou de chegar, às vezes não se sente tão pertencente, mas a hora que ela está junto com o grupo, fazendo uma atividade em grupo, né? E tem essa coisa da competiçãozinha, da brincadeira, do lúdico e tal, também traz esse senso de pertencimento, né? Para as mais novas, principalmente. Bem legal mesmo. Bom, acho que sobre esse tema, obrigado aí por compartilhar. Acho que estamos também. É importante a gente sempre trazer essas ações que todo mundo faz, né? Que acho que é importante. Mas é isso. Então, se ninguém tem mais nada sobre esse tema, vamos para o próximo tópico, que são os relatórios, tá? Agora um pouco mais Agora o bicho pega. chato aí a temática. Mas antes de a gente ir para a parte dos relatórios, na nossa última reunião a gente acabou não dando tempo de todo mundo falar. E aí eu queria abrir aqui, se algum coordenador, se alguém quiser compartilhar um pouco como tem sido as reuniões com os clubes, tá? Essas reuniões periódicas que vocês fazem. Acho que na última o Duda tinha compartilhado um exemplo de reunião que ele teve com o RPT. Enfim, acho que é uma oportunidade antes de a gente ir para a parte chata, vamos ver a parte legal também, que é escutar um pouco do andamento dos clubes aí, através de vocês. Alguém quer? Boa Fala, Arthur. tarde. Bora lá. Boa tarde, primeiramente. Vocês estão bom? Tô bom. Melhor agora. Consegui desenrolar a melhor reunião com o Ilhabela de todas. Tô zoando. Não, eu ia falar semana passada, mas não tinha dado tempo. Já tinha, né, começado essas questões todas ali. Hoje eu até estava fazendo um resgate de todas as reuniões que eu já tive com eles para incrementar o meu relatório, e não o deles lá. Mas o Ilhabela, junto com o Pinda, eles estavam meio que na mesma frequência ali com relação ao MEI. Não tinham conseguido ajeitar e estava nessa questão burocrática, mas mesmo assim eu já tinha puxado alguns assuntos com ele, principalmente com o Pinda, com o Iago, eles estavam na preparação do festival deles, né, que é a primeira edição que ia rolar, e aí eu tive várias conversas no particular, algumas reuniões também com ele para falar mais sobre o evento em si, ele puxando alguns assuntos de campo, né, esportivo das equipes que eles tinham para colocar para jogar. Então, com o Pinda meio que rodou nesse caminho, deixando de lado as questões burocráticas que eles estavam sem MEI e tudo mais, mas as atividades rolando. Então, a gente conseguiu manter um papo esportivo, mesmo eles ainda de stand-by. Então, foi mais sussa com o Pinda. Depois, com o Ilhabela, cara, tava meio enroscado as coisas. Aí eu tive uma reunião com eles até agora, um pouquinho antes da nossa, que me chamou bastante atenção a participação de 4 pessoas diferentes que não tinham tido contato ainda. Tava Fabinho, tava o Jamal, o Kim, o Japa e o Max. E o Gordo não pôde participar, mas enfim, já teve uma mudança, eles mudaram de diretoria agora também, nessa última semana. Me parece que estão vindo com uma proposta um pouco mais ambiciosa com relação à organização da instituição em si, mas hoje foi mais na pegada Renatão, a reunião com os caras. O Renatão deu um chacoalhão lá e eu falei, cara, a gente está assim, vocês estão com um pezinho já quase fora. Estão sem se comunicar tão bem, estão levando no banho-maria, precisamos adiantar isso aí, porque senão, cara, a vaga vai para outro clube. A gente já está 1 mês e meio, 2 meses aí sem andar muita coisa,
Joguei a real para os caras e vamos ver se vai surtir efeito. Parece que levaram um susto, mas eu não sei se eu sei assustar tão bem quanto o Renatão. E com o Tucanos foi mais. Eu tenho até mais anotações aqui do Tucanos. Foi bem legal. O Wallace lá é legal o trabalho que ele desenvolve e puxa a Luísa junto. É bem legal mesmo. Eles já vieram, eles mesmos trouxeram questionamentos relacionados ao campo e queriam ter mais discussões, mais bate-papos nessa linha do que treinar, de como organizar. Eles já tinham trazido aquela que o Duda trouxe de falar sobre o planejamento, né, da próxima temporada. Eles trouxeram e falaram: a gente está para sentar aqui para começar a mexer no ano de 2024. Queria ver se você podia participar e nos ajudar em alguma coisa e tudo mais. E então foi mais. Já, o Tucano tá em outra frequência relacionada aos dois. Mas basicamente foi isso. Aí dos relatórios dessa galera, já adiantando esse assunto. O Tucano estava sem acesso ao Drive, mas eles conseguiram hoje. Até perguntei no grupo lá, eles deram certo. A Lu falou que vai tocar pau lá. E o Iago também disse o mesmo. Cobrei todos eles nos grupos hoje. E vamos ver o que vai sair. Mas os 3 clubes que eu tô, foi mais ou menos essas as tratativas que eu tive com eles. Rezando agora para andar melhor aí, principalmente com Pinda e com Ilha. Pô, Tutu, beleza. Eu posso falar dos meus também. Não sei se tu ia falar, Júlio. Não, segue, Daniel. Já ia abrir mesmo para outro falar. Não vou ficar interrompendo. Não vai. Então, eu tô com o Desterro, para mim é mais fácil. Tá andando, o foco do professor tá no M14, tá? A gente está com pouca adesão no treino da semana. Sábado a gente tem mais. A gente teve alguns problemas aqui, principalmente em Floripa, muita chuva, então a infraestrutura do campo é ruim e tal, aí a gente acaba indo para um indoor, às vezes não consegue porque o clube é que banca, e às vezes não tem para bancar, então tem todo esse tema que é meio complicado, tá? Mas está acontecendo. Está passando nas escolas, inclusive depois eu vou falar do festival. Hoje, por exemplo, tivemos visitas em 2 escolas. O Matheus, que é o professor do Vem Pro Rugby, foi na escola aqui do Morro das Pedras, que é perto do campo. E o Gabriel, que é um outro professor que estava pelo projeto da prefeitura e agora está meio que pelo clube, foi no Santinho. E aí, segunda-feira, a gente tem o Festival Get Into Rugby aqui de Floripa. Ficou no final confirmaram 9 escolas, idades do 8º ao 9º ano, né? 8º e 9º ano, 10 participantes em cada equipe. Pois o Joaca também já tem um contato com a escola, está fazendo os treinos. Eu ainda não consegui visitá-los, eu devo ir essa próxima semana, que eles treinam na segunda e quarta à noite, tá? Mas também, pelo que eu vejo, tá encaminhando, tá andando. Estamos com um problema em São João Batista, e o cara não me responde. O Marcelo, que é o presidente lá, o cabeça, que é também presidente da federação, ele acabou tendo que ir a trabalho para o Uruguai e não está conseguindo muito contato com o Léo. Eu já mandei mensagem, já tentei fazer reunião, tal, não tive resposta. E Joinville também tá naquele chove não molha, sabe? Tá complicado a comunicação. Depois tem Guaicurus, que eu tenho bem menos contato, né, por ser no Mato Grosso, mas pelo que eu vejo, o pessoal lá é bem agilizado, tudo que a gente pede acaba tendo uma certa urgência para entregar, né? Então acho que isso é bem bacana. E é basicamente isso. Não sei como estão os relatórios, se foram entregues. Eu tenho aquele probleminha digital, não sou muito astuto nesse tema, mas acredito que esteja razoavelmente razoável.
Basicamente isso. Pela risada do Júlio, não está. Boa, boa, boa. Alguém mais quer compartilhar? Bom, eu tenho conversado com os meus clubes aqui semanalmente, então eu agendei com eles um dia da semana que fique confortável, né, para eles, para a gente sempre tá, e aí, como é que tá, como é que foi a semana e tal, num contato um pouco mais próximo. Inicialmente era muito em cima da documentação e, né, hora um ou outro que tinha algum evento e tal, então eu falava sobre isso. Aí eu aproveitei então o tema da científico ali, né, para trazer também como reflexão no último encontro. Então, sempre quando a gente vai finalizar a reunião, ou é alguma tarefa minha para levar para eles, né, ou do contrário, para deixar que elas me passem alguma tarefa assim durante a semana. E agora eu tinha solicitado para que a gente, quando fosse se reunir a próxima vez, me trouxessem um pouco de como que os clubes pensam em avaliar os atletas, né? E qual feedback, como seria assim o feedback para esses jogadores também. E jogadoras, a gente estava mais nesse tema, assim, sabe, de conversa. Com relação aos documentos e relatório, acho que a maioria entregou e pronto. Acho que é por aí, sim. Obrigado, Mica. Alguém Obrigada. mais? Bom, só vou pegar alguns temas aí, tá? Para falar dos três. Essa parte documental é uma coisa que a gente vai ficar trazendo mais aqui na reunião. Então, se alguém tiver começar a ter alguns problemas com isso, comece a procurar no privado, tá? Então, Dani, acho que até na reunião que você não estava, porque você estava no Peru, cara, a gente falou que tinha acho que Joinville, agora não me lembro de cabeça, tá? E esse São João Batista não tinha enviado a parte documental e nem nota fiscal, tá? Então, é importante a gente dar. É mais importante que eles corram atrás, porque se eles não correrem atrás, não vão receber. O ponto principal é esse, tá? Mas sobre esse tema documental, vamos deixar já tratativas do privado, tá? Para a gente não ficar toda hora buscando isso aqui no grupo, tá? Aqui nessas reuniões. E eu só queria reforçar aqui a iniciativa que você teve, Arthur. Foi você que convidou o Renatão para participar? Com o William? Não, ele falou que baixou o Renatão nele e aí saiu o Renatão dele. Ah, tá, Foi entendi. isso, não foi, Tutu? Foi, Eu entendi, estilo foi. Renatão aqui, ó. Eu entendi que o Renatão tinha participado da reunião. Mas é isso, galera. Se tem algum clube que não está indo para frente, está dando 10 passos para trás, não tá. Cara, não temos que ficar insistindo. Então, temos que ter uma reunião, cara, dura. Então, cara, se não tiver nenhuma mudança nos próximos 15 dias, obrigado, tchau. Porque senão a gente gasta muita energia com quem não quer trabalhar. Entendeu? Então, gastar energia com quem não quer trabalhar, a gente vai ficar, cara, com mais cabelo branco ainda que a gente já começa a ter, tá? Ou alguns a perder o pouco que tem. Então, eu queria frisar isso. Depois, Dani, em relação, que daí já conecta com também o meu próximo tema, que você falou do festival que vai acontecer aí. É legal depois, quando a gente tiver um festival em alguma região, a gente ter um relatório do festival. Não que esse relatório vá estar dentro do relatório do, do clube, mas também um relatório específico daquele festival, com o número de crianças que participaram, qual foi a programação que aconteceu, como foram as atividades, um pouco mais rico de informação, porque são dados que nós precisamos, tá? A gente tem feito muita coisa, a gente tem conversado bastante aí, até para todo mundo entender, né? A gente estava numa discussão interna sobre os últimos posts no Instagram da Confederação, né, em relação aos resultados do Brasil, e a gente vê muitos comentários ali da comunidade falando que a confederação não ajuda o desenvolvimento, que é isso, que é aquilo, e a gente tem um pouco essa parcela de responsabilidade
no sentido de que talvez a gente não faça da melhor maneira a exposição daquilo que a gente desenvolve, tá? Então, né, também a gente ficar Isso criando eu tenho muita coisa, certeza. porque a gente também não é, todo mundo é da área esportiva, não é da área de comercial aqui, tá? Mas é importante a gente, pelo menos nesses grandes eventos que tem um volume grande de pessoas, a gente ter alguns relatórios mais específicos, enxutos, mas o local que aconteceu, o horário que aconteceu, quem eram as pessoas responsáveis, no caso de você que é escola, quantas escolas participaram, quais foram essas escolas, quantas crianças participaram, quantos professores estiveram envolvidos, tipo, teve participação de pais, não teve, essas informações que são bacanas para a gente, porque isso a gente depois compartilha já também com o pessoal da comunicação e são mais informações de coisas que estão acontecendo, tá? E aí Dentro daquele link que o Gabó mandou para preencher, tem esse relatório ou vai ter que ser um outro? lá ele é mais enxuto, porque aí entra o que eu queria trazer para vocês, eu vou até compartilhar aqui já, tá? Que é para vocês entenderem, já tem clubes que já estão utilizando, mas a gente ainda tem pouco movimento, e são informações daquelas ações, registro de ações, né? Ninguém para o rugby, tá? Então a gente teve até hoje, né, 15 respostas, então 15 clubes não, teve 15 ações que foram registradas aqui. Ah, calma aí, Arthur, que eu já te libero para falar. Tem 15 ações que foram registradas aqui. E a gente tem aqui quais clubes, né? Então, Tornados, que registrou 8, Tucanos, que fez um registro, Imborés, que fizeram 2 registros, Curitiba, que fez um registro, Desterro, que fez um registro, Maringá, que fez um registro, e Pinda, que fez um registro. Então, aqui a gente tem clubes da Baby, clubes do Arthur, clubes da Mica e clubes do Dani, tá? Então, tem clubes aí que, sem dúvida nenhuma, fez atividade e não lançou aqui. Ou porque ele não está sabendo, ou porque a gente não está ali em cima registrando isso, tá? E depois O a gente próprio tem... Desterro fez muito mais nesse mês aí que já está do projeto e a gente não registrou, foi cagada. E é legal, Dani, que na realidade não é nem a gente, né? É legal, porque eu também sou do Jacareí. Jacareí não está aqui. E é importante porque tem um professor que está contratado para isso. E a responsabilidade é desse professor, entendeu? Né? Então, a gente, como coordenador, então, por mais que eu seja gerente aqui, o Duda que é coordenador do Jacareí. Então, Duda, preciso que você cobre o Jacareí, porque senão a gente não dá responsabilidade para quem ela tem que ser realmente dada. A gente fica refém um pouco disso, tá? Mas aqui tem essas informações, mas elas são informações mais específicas, né, Dani? Então, talvez um relatório ali que você faça um pouquinho mais robusto, com algumas informações, que você entenda que seja importante, bacana, tá? Às vezes, até no dia, gravar um videozinho, ter ali algumas coisas compartilhadas, porque é um gasto de energia que você está tendo, construindo um evento que você está aí 3, 4 meses trabalhando em cima disso, e a gente Demais. sabe que isso vai ser capitalizado depois para dentro dos clubes, mas é um pouco frustrante, né, quando a gente olha esses comentários nas redes sociais, porque, beleza, talvez não temos que dar tanta importância, mas é um pouco frustrante no sentido de que a gente faz bastante coisa e, e as pessoas não sabem, entendeu? E até mesmo os próprios clubes talvez nem repliquem isso internamente, que é um outro problema. Então, é isso que eu queria, das falas de vocês aí sobre relatórios, eu queria trazer essa questão desses eventos. Então, quando tem esses eventos que são um pouco fora do escopo, trazer um relatório, um resumo maior ali, compilado desses dados. Tá? E aí, depois, só para compartilhar com vocês, né? Aqui, então, de uma maneira geral, a gente vai permanecer com esses registros, tá? Então, dos clubes aqui, né? Das ações. Então, a gente teve aqui 7 movimentos de dias de rugby, 2 festivais de clubes, 2 jogos formal entre clubes, 4 clínicas em escolas. Então, até agora, né, de registro. A gente sabe que teve muito mais. Então, depois, quando alguém cobra a gente, o que acontece? Semana passada eu tive uma reunião com a Suzano. E o que o patrocinador quer saber? Ele quer saber justamente essas informações. Tá? Que é uma coisa muito rápida. Então, se a gente abre e mostra isso aqui para o patrocinador, cara,
para a gente é muito mais prático, porque igual eu fiquei cobrando o Dani. Dani, o relatório do Guacurus. Cobrei o Duda lá sobre o relatório do Jacareí, do Iguanas e do São José. Tipo, a gente já tem essas informações, fica dando, não tem que ter retrabalho, tá? Então, esse era um tema que eu queria compartilhar com vocês sobre esse registro de ações. Já está caminhando, mas é importante a gente reforçar. E depois, eu queria só trazer para vocês aqui, talvez não esteja tão visual, tá? Mas sobre entregas de relatórios. Então, tudo que está em vermelho são clubes que não está no Drive o relatório, tá? Então, tudo que está em vermelho são clubes que não está no Drive o relatório, tá? Aqui a gente tem 2 pontos. Ou o clube está com dificuldade de acesso, tá? Mas aqui eu trago, se tem relatório lá, é porque o acesso funciona, então o clube precisa se resolver com isso, tá? Ou realmente o clube não entregou, tá? Depois eu vou mandar uma fotinha ali, separada por cada coordenador. Arthur, você ia falar Eu do rece- negócio anterior, desculpa. Da outra situação aí. Desculpa. Pode falar, Amanda, se é do relatório, depois eu volto no outro. Acho que ela caiu, tá travada. Não, eu ia perguntar se. Aí, voltou. Eu ia perguntar se a gente tem acesso. Eu cacei a planilha no Drive lá, eu não achei a dos eventos. A gente não tem acesso, não, né? Quais eventos? Esse aqui? Não, esse é. Ela tá lá. Deixa Eu eu não só ver. achei, na real. Porque eu tinha pedido pro Pinda fazer e pro. Eu vi que saiu aí, né? E pro Wallace também queria ter uma atividade lá. Aí eles falaram que tinham feito, aí eu queria ver o que tinha rolado, enfim, só para saber mesmo. Ó, eu vou deixar no link lá, acho que vai ficar mais carregado. Mas eu vou compartilhar com vocês a planilha de resposta. Eu acho que a Amanda já mandou no grupo, não mandou, Amanda? Eu mandei do preenchimento, para preencher. Ah, tá. Tá. Depois eu salvo esse link aí para deixar lá, mas esse daqui é a planilha de resposta. Porque Ô, Julião, talvez vocês não consigam ver igual eu aqui, a não ser que eu compartilhe com vocês o formulário. Mas aí quando a gente gera a planilha aqui, vocês estão vendo ela, né? Quando a gente gera a planilha aqui, vocês conseguem ver pelo menos os clubes que colocaram o que eles colocaram. Tá? Boa. Eu ia falar também que na outra reunião que não deu tempo de falar, eu peguei o link desse formulário aí, eu fixei na descrição dos grupos que eu tenho com todos os clubes. E aí eu fico reforçando com eles, que nem os eventos que eu sabia que ia rolar dos 2 lá. Aí eu já mandei uma mensagem no grupo, não esquece de responder, tá na descrição do grupo aí, não sei o que lá, ajuda também a deixar mais habitual aí o fluxo de preenchimento disso aí. Achei que deu certo com os meus. Ô, Julião, vou fazer isso também, boa ideia. Ô, Julião, a situação do Alvorada lá que está em vermelhinho é aquela, tá? Aqui, não teve. Tá, Não não, aqui teve. eu só trouxe aqui para a gente começar, porque estamos no primeiro mês. Senão isso aqui pode virar uma bola de neve gigantesca. Tá, Tá, não, é só porque eles não vão fazer. tá, por causa da questão do É, recurso. que Ok, não teve não tem problema. nada. Tá, a gente tá ajustando isso. Mas é importante. Foi mal, pessoal, eu bati aqui. E Esse link que a Amanda compartilhou no grupo é o Forms que o Gabó tinha passado? isso. Então, a ideia é que os próprios professores subam esses relatórios lá, né, Julião? No Drive. é uma coisa rápida, simples, igual você falou aqui, o Matheus tinha feito clínica em escola ontem, entendeu? Acho que ontem, essa semana, não me recordo agora. Acabou a clínica, Né? ele já lança na hora. Já pega ali 2, 3 fotos. É uma coisa muito simples, né? Porque a gente olha lá Sim. as perguntas. Qual o clube, qual foi a ação que foi realizada, a data, qual foi a idade, o número de participantes e depois adiciona as fotos, tá? Então, é uma coisa muito rápida
E que depois, para vocês podem vir aqui na planilha. Estou falando, vocês não estão vendo. Vocês podem vir na planilha, por exemplo, e filtrar ela pela data e pelo clube e manda para ele. Ó, tá aqui as suas atividades de outubro para ajudar você a escrever seu relatório. Entendeu? Então, ele também já tem ali um roteirinho. Tá? Mas só para voltar aqui, pessoal. E aí, tá? Então, a gente tem essa questão de relatórios. E tudo que está em vermelho eu vou compartilhar com vocês. E depois vou compartilhar essa parte de baixo também, que isso aqui eu vou começar a compilar mês a mês sobre o número de participantes, tá? Porque qual que é a ideia? Eu quero ter com vocês, para a gente ter um pouco mais claro com os clubes, uma construção nesse sentido, tá? Isso aqui é um relatório que a gente recebe do SESI, que eu cheguei a mostrar para vocês, tá? Mas que ele faz sempre o comparativo de inscritos, né, nas atividades por unidade. Então, através desse número que a gente tem lá de novas matrículas, de evasão, números anteriores e número atualizado, a gente consegue ter uma projeção aí, até mesmo para os clubes terem dados ali que, querendo ou não, instiga essa competitividade entre clubes também, tá? Então, acho que é bacana a gente também ter isso, tá? Só que a gente precisa dos relatórios. E a Siena não está aqui, mas Siena, quando você assistir a reunião, só queria chamar uma atenção sobre esse número que está no relatório do Farrapos, tá? 820. Eu acho que eu não sei qual é o formato das atividades deles, pode ser que eles estejam dando aula dentro de escolas, tá? Mas pelo que eu entendi, isso aqui é o número de clínicas, de alunos que participaram de clínicas. Então, só para entender que aquela quadrinho inicial no relatório, ele é para as categorias, para os treinos fixos, e não para as atividades, tá? Não para as clínicas que nós realizamos. Bom, por fim, alguém alguma pergunta aí sobre esse tema de relatórios, esses dados? Bom, ou o clube sobe no OneDrive, ou a gente sobe, que eu recebi do Desterro, e do Joaca e do Guaicurus. Esse é o tema, Dani, é aquilo. Você pode. A questão a gente está tendo uma cobrança com vocês. A gente olhou no Claro. Drive e ele não estava. Você tem dois caminhos. Ou você ajuda o clube e você sobe, é um caminho, só que você vai ter que criar uma rotina, Sim, que um vai... trabalho a mais para você, ou tentar parar com eles e resolver esse problema deles do OneDrive. Porque daí, isso, nos próximos 12 meses, você não precisa ficar fazendo. Entendeu? Então, é uma rotina quanto a isso. Tá, eu já vou até botar lá para não... A leitura hoje que eu tenho tá faltando relatório. O que você vai fazer para ele aparecer no OneDrive é o caminho que vocês optarem. Um outro tema, que só uma questão mesmo para evitar problemas futuros, tá? Aqui vou pegar o exemplo do Farrapo de novo. Eles entregaram um relatório. No relatório deles tem foto, só que na pasta do Drive não tem foto. Então, é importante que as fotos estejam na pasta, porque depois a gente, nas dinâmicas que nós temos de construção de relatórios, de entregas, para a gente não ter que ficar tirando a foto do relatório, criando um arquivo da foto para adicionar foto no... Então, pede para eles as fotos que eles colocaram no relatório, colocar elas como arquivos também de fotos na pasta de fotos, tá? Bom, pessoal, de relatórios eu acho que é isso. Então, se ninguém tem mais algum tema, a gente também... Só complementando, foi mal, Julião, o que o Dani tá falando, eu tava fuçando nesse negócio aí hoje, e a gente mesmo consegue, que eu tinha aquela vez a Leca que tinha mexido para mim, né, para compartilhar com o clube, mas a gente mesmo, Dani, consegue compartilhar a nossa pasta lá do clube com eles. Eu fiz isso hoje Tá. com Tucanos, eles não tinham conseguido ainda, aí eu peguei, fiz 2 vezes e deu certo. Então, a gente mesmo tem autonomia de compartilhar com eles. Achava que tinha que ser o gestor master do OneDrive, mas a gente mesmo consegue. Então, é só compartilhar lá na setinha e colocar o e-mail deles e já era. Ficar cobrando. Beleza, Tutu, valeu. Bom,
Pessoal, último tópico aqui é só sobre o evento do final de semana, só para dar um briefing para todo mundo. Então, tem pessoas que vão estar presentes, tem pessoas que não vão estar, mas é legal também ter todo mundo na mesma página. Sobre também essa questão de organização de eventos, a quantidade de variáveis que a gente começa a olhar, mesmo para que todo mundo comece a entender um pouco essa dinâmica e pegar um pouco esse know-how de construção desses festivais, tá? Vou compartilhar aqui com vocês a planilha só para a gente bater, tá? Vamos começar aqui pelo mapa, só para todo mundo entender. A gente vai ter 3 locais de atividade, então campo, uma quadra e outra quadra, tá? No campo vão acontecer os jogos de contato, onde nós teremos 2 áreas de aquecimento, tá? Aqui, só queria falar com a Bia e com a Val que está aqui. Esse espaço Nina, ele não vai ficar aqui, tá, Val? Ele vai para essa lateral aqui, quase em frente à quadra, porque é o local que vai ter maior circulação de pessoas. Tá? Então, deixar com pessoas circulando para dar vida, senão vai ficar aqui numa questão isolada. Tá? E já falei com a Bia também, mas essa área de bem-estar, ela vai aqui para essas árvores que tem aqui no cantinho. Justamente pelo mesmo motivo, tá? Porque aqui tem uma grande circulação de pessoas e então dá mais vida também para o espaço, tá? Então a gente tem esse mapa, né? Acho que aqui não tem muita coisa, coisa dinâmica em si para compartilhar. A única coisa que eu estou vendo depois é que esse terceiro tempo ele não vai ficar aqui atrás. Ele vai ser feito aqui atrás, mas a gente vai trazer para frente também a entrega dessa distribuição para a gente ter pessoas comendo ao mesmo tempo que o jogo está acontecendo. Porque senão o que vai acontecer? As pessoas vão lá atrás, pegam o lanche e vêm e não ficam ali interagindo. Se a ideia é ter pelo menos o mínimo de interação, elas querem ter o jogo. Então, é tentar deixar tudo no mesmo ambiente, para que elas possam pegar o sanduíche, estarem comendo ali próximas e estar ao mesmo tempo assistindo o jogo. Tá? Eu falei no começo, até com a Bia estava, a previsão é de chuva, tá? De chuva e chuvisco. Então, vamos torcer para que seja um chuvisco e que entre um vento aí, toque um pouco a chuva e não tenha tanta chuva ao longo do dia. Mas, por um lado bom, não vai ser aquele sol escaldante que foi o Super Sevens ali, tá? Mas não pode ser uma chuva igual foi em Jacareí na etapa, que virou um barreiro. Tá? Mas é isso. Então, só para compartilhar depois com vocês, os cronogramas de horário, né? Eles permanecem com os jogos do Sevens começando às 8 da manhã, o tag começando às 9, tá? A gente vai ter uma premiação que vai acontecer perto do Espaço Nina a partir da 1h30, então todo mundo vai receber premiação. O terceiro tempo ele vai ser liberado depois que acabar todos os jogos, tá? Sobre algumas questões de funções, né? Então, a gente tem ali como responsável do evento. Eu estou como CBRU, tá a Gabi como SESI, a Portuga como Pasteur, que é o clube ali da unidade, e da Federação Paulista tá o Nox. Da arbitragem, a Cris. Então, Cris, algum tema aí que queira trazer sobre a arbitragem que esteja em aberto ainda ou já está tudo nos conformes? Não, a princípio está tudo nos conformes. Eu consegui falar, eu combinei com o Vitor e, na verdade, o Xixa, que é o japonês, que também ajuda ali na federação, vai ficar no campo. Eu vou ficar em tudo, mas ele vai ficar mais no campo, eu vou ficar mais no tag. E de vez em quando eu já falei com o Fábio, que é o representante lá da URRA, ele vai me ajudar com isso. Então, quando a gente sentir que precisa dar uma rodada, eu falo com ele, ó, fica aqui nas quadras, eu vou lá embaixo dar uma olhadinha para ver se precisa de alguma coisa, mas a princípio já está tudo organizado, com designação e tudo já. Boa, perfeito. Eu só vi, o Nox me compartilhou uma mensagem no grupo que a gente está sobre alguns temas, né, de alimentação, de água. Eu respondi para ele, né? Acho que é importante até mesmo você saber para que a gente não tenha problema. Não sei se foi você que mandou para ele, não me falou quem foi. Tá? Não sei se tinha sido o Chincha, enfim. Para sábado, como é um evento CBRU, já está separado água, já está separado gelo, e vocês vão ter o lanche do terceiro tempo. O almoço, que a gente, como é um evento da Federação Paulista, essa tratativa de remuneração
ela É, com- ela é via Federação Paulista. Então, sobre esse tema de almoço, tem que cobrar o NOx. Eu já até avisei ele, falei, cara, o CBRU é responsável por isso. Então, se você me passou um custo da arbitragem, é esse, então o CBRU vai pagar isso. A água para Uhum, sábado está organizado, mas para domingo é de organização também da Federação Paulista. Tá? Então, só tá, para a gente delegar realmente os responsáveis, para não tá. ter. Não, eu imaginava que era isso, eu acho que eu cheguei a conversar alguma coisa sobre isso com o Vitor, mas já tinha entendido que assim, a parte do Sevens era Nox e CBRU. E aí, quando chegasse no domingo, que não ia ter mais nada de CBRU, aí era por eles. Então, a princípio é isso. Sábado ainda tem CBRU atuando, domingo eu não sei como funcionaria. Assim, de pagamento, essas coisas, porque aí nessa parte eu não me meti, sabe, João? Eu me meti na parte de organização, porque eu nem da Federação Paulista eu sou. Então eu falei, ó, que for de pagamento a gente resolva com o Nox ou com o Vitor, mas a parte de designação e, enfim, de quem pode ou não pode, disponibilidade, isso já foi agilizado já. Então é isso, Cris. Delega a responsabilidade para ele, porque a responsabilidade realmente é deles. Então a gente fica assumindo coisa que não vai ser nossa. Só uma coisa, Beleza. tá? Na área do terceiro tempo, eu estou alinhando com a pessoa que vai fazer lá para gente os lanches, para ela deixar ali para gente algum cafezinho, alguma bolacha, algum pequeno lanche ali, para gente ao longo do dia também lá, quiser beliscar alguma coisa, ter esse ponto esse local. Pode até avisar depois o pessoal que vai estar com vocês aí. Diga, Maravilha. Bia. Julião, eu tenho duas dúvidas. Uma é sobre a ambulância, se é com o Jaú, que aí eu alinho com ele depois, não precisa responder nada. Outra é se nas quadras a gente vai ter o suporte daqueles salva-vidas que fizeram o N1 agora, ou se você sabe dizer, senão a gente monta uma força-tarefa para em todo lugar ter uma atenção de alguém caso ocorra algo. Vamos lá. Eu acho importante, sabe? Ambulância, contratação é Jaú, tá? Ok. Foi contratado duas ambulâncias por dia, tá? Uma UTI e uma normal, tá? Ah, Só para deve ser do Júnior. Tá. Mas ele tem mais informações, depois pode falar com ele no privado. Sobre os socorristas, não confirmei isso exato com a Gabi. Eu sei que eles vão estar disponíveis, mas eu não sei quantos, tá? Então, é Ah, legal já tá. montar pelo menos uma força-tarefa para esse atendimento aí das quadras, tá? Eu já deixei Eu isso no penso radar. assim, tipo um plano de ação de emergência. Não esperar dar ruim, mas ter alguém em algum posto, caso dê merda, a gente se fala todo mundo. E tem um tema que parece bobeira, mas vai estar chovendo. E a quadra escorregadia. É liso. Então, até depois, com árbitros aí, que eles deixam deixar um pano na lateral da quadra para o pessoal secar o pé, enfim. Porque o risco maior que eu acredito no tag, lógico que pode ter batidas, mas com chuva é escorregar. Tá? Então, ficar atento a isso também. Depois de Aí só, eu não entendi como é que fica o plano, então. Você fala com a Gabi, eu falo com a Gabi, só para a gente não ficar no ar. Sobre o socorrista, eu falo com a Gabi. Tá? Aí, E me passa um feedback. Tá, mas você já pensa nesse plano que você falou aí. Tá lindo. E Obrigada. depois aqui, por último, mais Arthur e Baby sobre a questão de voluntários, né? Já tinha comentado um pouco com o Arthur, para entender como a gente está quanto a esse tema. E a gente fechar, depois delegar realmente as tarefas ali, mas é mais só para a gente entender de maneira geral. Boa, deixa eu já perguntar. A quantidade, na real. 6 gandulas, tá bom? Tá bom? Na realidade, acho que é até muito, mas tá bom. Tá. Mas a gente tem Pro mais... espaço, A gente pro tem espaço Nina, a gente tinha... Foi mal, vai. A gente tem mais voluntários? Não. A gente tem, na verdade, a gente está levando um busão lotado, então vai ter bastante gente com atribuições daqui. E aí eu estava dividindo por quantidade. Se precisar de mais para outras coisas, a gente consegue ajustar. Eu coloquei voluntários para... Coloquei 6 gandulas, aí eu ia perguntar do espaço Nina, se eu falou que ia precisar de alguns voluntários. Algumas meninas, a gente tem meninas para colocar também, só que eu precisava saber a quantidade e os gestores de campo. É isso, de maneira Acho que geral é duas, isso. menino. Tá, então já marca aí De duas. repente, ou chama 4, revezando, 2 ficam de manhã e troca 2 à tarde. Não sei.
Mas mais que 2 não precisa, não. Tá, Acho que 2 é legal. até muito. Daí o que mais precisa, né? Além disso, quais são as outras demandas para a gente organizar a galera para ver se, enfim, o que falta. As demandas. Na quadra não precisa de gandula, porque a bola não vai escapar de lá, mas no campo a gente vai precisar, tá? Para reposição de bolas rápidas, tá? Mas as maiores demandas, baby, é dessa gestão de campo mesmo quanto ao horário. Então, ter ali pelo menos 2 pessoas ou uma pessoa em cada campo para sempre estar avisando antes as equipes, ó, você é o próximo jogo, ou daqui 15 minutos é o seu jogo, enfim. Que é uma coisinha chata de se fazer, mas é uma coisa que interfere muito na dinâmica do dia. E nesse do espaço Nina, tá? Voluntários, acho que essas são as demandas ali. E depois vai ter algumas pessoas ali que vai ficar no geral, né? Carregar coisa, quem sair para comprar alguma coisa, enfim, de maneira geral é isso. Beleza, lembrando que eu vou comentar o jogo, né, das meninas, então, quando o jogo do Brasil estiver rolando, eu vou estar agarrada lá. Mas Não, já vai pode ter ficar acabado, sus. né? Já vai ter acabado já, né? Eu já vou mandar a lista dos voluntários já interno aqui e já delegando quem vai, quem não vai, enfim, a escala, tudo. Perfect. Thank you. Bom, pessoal, mas é isso. De maneira geral do evento, acho que vamos lá com mais um evento daqui. Dani aí também, sucesso no evento aí, tá? E obrigado aí da atenção e disponibilidade de todos. Passamos 10 minutos. Valeu. Valeu, galera. Até breve. Fechou? Falou. Não sei se que ficava tu e o Tutu rapidão só para fechar o lance do festival. Na realidade, Dani, eu tô com uma reunião agora já às 4. Estou me esperando. Mas o Tutu Então não pode. ficar aí. Valeu. Tchau, eu galera. queria saber